novamente. Mais uma vez vamos trabalhar a parte de estatística e probabilidade. Vamos considerar a aula de hoje como a parte 6, certo? De todo esse tema estatística e probabilidade. E hoje nós vamos começar a parte de medidas de tendência central, certo? Vamos falar nessa aula de agora de média aritmética. Há dois tipos de média aritmética que a gente vai verificar. E onde está isso na BNCC? Acompanha comigo na tela. Obter os valores de medidas de tendência central de uma pesquisa estatística, média, moda e mediana, com a compreensão de seus significados e relacioná-los com a dispersão de dados, indicada pela amplitude. Nessa aula de hoje, nós vamos falar da média aritmética simples e da média aritmética ponderada, certo? Nas aulas conseguintes a essa, nós vamos falar de moda, mediana e vamos verificar o que é amplitude. Então vamos à nossa pequena introdução. As medidas estatísticas existem para nos ajudar a verificar se determinado valor representa bem uma série de dados. As medidas estatísticas que vamos estudar agora são a média aritmética simples, a média aritmética ponderada, a moda e a mediana. Então, na aula de hoje, certo, nós vamos trabalhar a média aritmética simples e a média aritmética ponderada, certo? A moda e a mediana vai ficar para a aula posterior a essa que nós estamos agora. Então, em algum momento da sua vivência, você deve ter ouvido falar de média, certo? Eu passei com tal média, fulano passou com tal média, fulano não foi aprovado porque ficou abaixo da média. A média é 8, poxa, eu tirei 8 e passei com a média 8,5, certo? Isso quando a gente também não fala daquelas médias que tem pesos, certo? Aquela média assim, poxa, a primeira multiplica por 2, a segunda multiplica por 3, a terceira multiplica por 2 novamente, a quarta multiplica por 3, ou algo parecido. Há escolas, há colégios, há instituições que a primeira multiplica por 1, a segunda por 2, a terceira por 3, a quarta por 4, e divide pelos pesos. Então, na verdade, média é isso, certo? É quando você vai buscar um valor que possa representar os demais, sem prejudicar o entendimento necessariamente, certo? Então a gente vai começar com a média aritmética simples. Acompanha na tela comigo. Média aritmética simples. Vamos começar por meio de uma situação problema. Marina acompanha a previsão do tempo na cidade onde mora. A tabela mostra as temperaturas mínimas previstas para a semana de 27 a 31 de agosto de 2021. Na tabela aparece 2018. Foi um pequeno erro de digitação, certo? Mas não vai prejudicar a nossa análise aqui. A nossa fonte são dados fictícios, certo? Isso aí, na verdade, foram os dados que nós criamos para poder mostrar para você o que pode acontecer. Então, considerando esses 5 dias de agosto, certo? Vamos considerar de 2021, a temperatura mínima no dia 27 será de 10 graus, no dia 28 será de 11 graus, no dia 29, de 14 graus, dia 30, de 15 graus e 31, 15 graus. Então, antes da gente continuar, aparece bem ali na tabela aquele grau com C maiúsculo. Alguns livros antigos, já fora de circulação, eles traziam centígrados, a expressão centígrados. E existem ainda algumas pessoas que relatam dados, por exemplo, de temperatura, são poucas, mas falando ainda centígrados. Na verdade, é Celsius. A nossa escala se chama Celsius. Assim como a gente tem a escala Celsius, a gente tem a escala também Fahrenheit, temos a escala Kelvin, que vocês vão estudar futuramente, e outras escalas também não muito relevantes. Voltando para a tabela. Então, podemos calcular a temperatura mínima média desses 5 dias
adicionando todas as temperaturas e dividindo o resultado por 5. Ou seja, pela quantidade de dados da tabela. Então você tem 5 dados, certo? Então você vai dividir por 5. Você vai dividir por 5 o quê? A adição desses dados. Isso aí é como a gente trabalha a média aritmética simples. Ou seja, vamos somar a temperatura mínima no dia 27, que é 10, mais a temperatura mínima do dia 28, que é 11, a temperatura mínima do dia 29, que é 14, a temperatura mínima do dia 30, que é 15, mais a temperatura mínima do dia 31, que é 15. Fazendo essa adição, nós temos 65 e o resultado, no caso, é 13. Mas o que é 13? É 65 dividido pela quantidade de dados. Ou seja, são 5 dados, são 5 unidades. Então, divide-se 65 por 5 e o resultado é 13. Então, o que significa esse 13, na verdade? Esse 13 é uma temperatura média mínima desses 5 dias. É como se ele pudesse representar. Então, você observa que há temperaturas que são menores do que ele, que esse valor, e há temperaturas que são maiores do que ele. Mas ele está na média, é o valor médio, vamos dizer assim, certo? Dessa maneira, a temperatura mínima média prevista para os 5 dias de agosto será de 13 graus Celsius. Na verdade, foi um erro de dígito aí. Será de 13 graus Celsius, certo? Então, conforme a gente calculou, a média, ela justamente representa uma quantidade de dados. Quando você, por exemplo, poxa, eu quero falar qual é a temperatura média, qual é a média de notas, qual é a média salarial, qual é a média que frequenta tal loja, tal horário. Sempre que a gente for falar de média, às vezes a gente tem um conjunto de dados, em alguns casos pequeno, como esse que a gente verificou agora há pouco, mas em outros casos é um conjunto de dados muito grande. A gente precisa da média justamente para poder ter uma referência, uma análise melhor, vamos dizer assim. Acompanha comigo novamente na tela. Então, dessa maneira, a temperatura mínima média prevista para os 5 dias de agosto foi no cálculo, de 13 graus Celsius. A média apresenta de forma resumida, certo? Um conjunto de dados. E o valor encontrado representa todos os valores desse conjunto, certo? A média aritmética simples de uma série de dados é determinada pela soma de todos os dados dividida pela quantidade de dados, certo? Então é importante você ter essa análise. Então você tem, vamos dizer, 1000 dados, você pode tirar uma média. Claro que fazendo à mão pode dar muito trabalho, mas a gente já possui recursos tecnológicos para isso, certo? A gente possui celular, computador e outros programas ou software, como queiram falar, que podem nos dar esse resultado no simples apertar da tela, de um botão, de uma tecla, certo? No caso anterior, nós temos, então, voltando a falar da temperatura média, certo? Eu fiz a somatória das temperaturas mínimas, dividi pela quantidade delas, que é 5, e o resultado foi 13. Com base no que a gente verificou agora nessa situação problema, vamos a uma questão. O quadro mostra as notas de 4 alunos do 8º ano na disciplina de ciências. Observe. Então, olha só o que acontece na disciplina de ciências. Bruno, Camila, Marcela e Roberto. Então, nós temos aí as seguintes notas, certo? Do Bruno, da Camila, Marcela e Roberto em 5 avaliações. Determine a média de notas de cada um dos alunos. Então, o que a gente vai fazer com cada um dos alunos? Nós vamos ter que fazer o somatório das notas de cada um e dividir esse somatório pela quantidade de notas que cada um possui. No caso, é dividir por 5. Vamos verificar. Para o Bruno, observe as notas do Bruno. 6,5, 7,5, 7, 6,5, ou 7,5 e 6. Então, eu vou fazer o somatório, certo? Vou fazer a adição de todas essas notas e o resultado eu vou dividir pela quantidade delas, ou seja, por 5.
Então, fazendo o somatório, fazendo a adição, nós temos 34,5 ou 34,5, como queiram falar, dividido por 5, e o resultado 6,9. O que é esse 6,9? Representa a média do Bruno. É como se essa média representasse o conjunto das 5 notas. Então, se ele falasse assim, olha, tirei 6,5, 7,5, 7, 7,5, 6. Poxa, é meio confuso ter essa análise, né? Então, ele poderia dizer simplesmente, olha, a minha média foi 6,9 em 5 provas, certo? Em 5 avaliações. Vamos ver o caso da Camila. Vamos verificar o caso da Camila. A mesma situação. Eu vou adicionar as notas da Camila. 8, mais 7, mais 6,5, mais 7,5. E vou dividir pela quantidade de notas. Dividir por 5. O resultado da adição, que é a soma, dá 37. Dividido por 5 não dá uma conta exata, porque 37 não termina nem 0 nem 5, que é o critério de divisibilidade por 5, dá 7,4. Então aqui, fazendo uma pequena análise, nós podemos dizer o seguinte, a Camila, pela média, ela teve um melhor rendimento que o Bruno. Certo? A gente pode ter essa análise. Olhando as 5 notas de cada um, claro, a gente poderia olhar logo os 2,8 da Camila, mas ela teve um 6,5 também, né? A gente não tem claramente esse resultado, mas pela média a gente já consegue observar. A média dela foi maior que a média do Bruno, então pela média, olhando a média, ela possivelmente teve um resultado melhor em termos de aprendizado do que o Bruno. Vamos analisar o caso da Marcela. Observa as notas da Marcela, elas são um pouquinho menores do que as notas do Bruno, algumas, né? E da Camila. Então vamos fazer a média da Marcela. Vamos somar as notas da Marcela. 5, 5,5, 4,5, 5,5 e 6. Certo? E o resultado, novamente, dividindo por 5. Então nós temos 26,5, que é o somatório, que é a adição, que é a soma, dividido por 5, que dá 5,3. Comparando esses três antes de ir para o Roberto, nós verificamos que a Marcela ela teve o menor rendimento. E por enquanto a Camila permanece com o maior rendimento. Certo? E o Bruno, vamos dizer assim, que está na média, vamos dizer assim. Tá, bem dizer, no meio, como a gente poderia falar. Vamos analisar o Roberto, então. As médias do Roberto, ele teve um 8, mas ele teve 4,5. Mas vamos calcular a média. 4,5 mais 7,5 mais 5 mais 5 mais 8. Vamos dividir por 5, certo? Essa soma, a soma dá 30, dividido por 5 dá uma conta exata, porque 30 termina em 0, certo? É um dos critérios de divisibilidade por 5, porque o outro é terminar em 5. 30 dividido por 5, 6. Então vamos comparar aqui, ó. Quem teve o maior rendimento foi a Camila. E o menor rendimento, segundo a média, foi a Marcela. Certo? Então a gente tem essa análise pela média aritmética simples. Então é importante ter essa análise assim, não só enxergar números, mas enxergar o que significa, o significado desses números. Então grave bem, o Bruno teve a média 6,9, a Camila 7,4, a Marcela 5,3, o Roberto teve a média 6. Então, na mesma questão, é a mesma questão, observa, a mesma questão, só que é o item B. Para serem aprovados nessa disciplina, os alunos precisam de média maior ou igual a 6. Quais dos alunos acima foram aprovados? Poxa, vamos olhar novamente as médias de cada um. Olha, o Bruno tirou 6,9 como média. Como a média para ser aprovado é 6 ou mais, então ele já foi aprovado. A Camila tirou 7,4 de média. Então 7,4 é maior que 6. Então, pela média da Camila, ela também foi aprovada. Observa a Marcela. A Marcela obteve a média 5,3. Então, por essa média, ela não obteve a aprovação. Porque tinha que ser 6 ou mais. Ou um valor maior que 6. O Roberto, a média dele deu certinho, 6.
certo? Então, como a mínima é 6, ele obteve a aprovação. Antes se falava que o Roberto tinha passado na média, né? Ele passou arrastado, certo? Como a gente falava antigamente, né? Não se usa mais essa expressão, pelo menos eu não ouvi mais falar. Então, com base nessa análise, quem foi aprovado? Quais dos alunos acima foram aprovados? Então, Bruno, Camila e Roberto foram aprovados, certo? Então, é muito importante a gente ter essa análise da média, certo? Porque você observando só a nota, olha, vamos fazer uma pausa e observar as notas ali. Às vezes, você observando só a nota, você não tem claramente que teve uma média maior em relação ao outro, certo? Você não dá para você verificar pela Camila, que ela obteve duas médias 8. E de repente você pode observar, poxa, a Camila ela tirou 4,5, mas o Roberto também tirou. Ela tirou um 5, mas o Roberto também tirou, certo? Mas só que você tem assim, poxa, tem notas que são menores, tem notas que são maiores, mas eu estou falando em termos de média. Quem será que teve o rendimento melhor? E geralmente isso é explicado pela média, certo? Então, se a sua escola trabalha nesse quesito de somar as suas notas e dividir pela quantidade de avaliação, você não precisa fazer todas as provas para poder obter sua média. Se você tiver feito 2 provas, por exemplo, 2 avaliações, e ela não tiver peso, que é o que a gente vai falar em seguida, você pode simplesmente, poxa, eu tirei 10 e tirei 8. Então eu estou com que média? 10 mais 8 dá 18. Dividido por 2, porque são 2 notas, dá 9. Então, por enquanto, eu estou com média 9. Qual é a média para passar? 8. Então, se fosse considerado agora, eu teria passado. Mas eu ainda preciso de 2 avaliações, por exemplo. Preciso de 3 avaliações, dependendo da escola. Tem escola que trabalha com conceito, certo? Aí já é uma nota mais qualitativa. Aí já fica mais difícil você fazer esse cálculo. A gente tem como fazer uma análise também. Mas a gente, em geral, faz essa análise mais quando é um dado assim quantitativo, certo? Então você não precisa ter feito todas as avaliações para poder tirar a média. Agora, claro, eles geralmente pedem a média no final, certo? Para saber se obteve aprovação em algumas escolas direto, ou então se ficou retido para fazer uma prova final, que em alguns lugares se chama de recuperação, outros lugares se chama de prova final, né? Ou então, se realmente tem algumas instituições que você, mesmo não passando naquela média, vamos dizer, a média 7, você tem que ter uma média, um valor mínimo para poder ir para a prova final. Então, se a média é 7, você, para fazer a prova final, tem que ter uma média mínima, por exemplo, de 4. Se você tirar 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, você vai para a recuperação. Se você tira, por exemplo, 3,5, você já está fora. Essa sua média, ela não te permitiu para você fazer, ela não te deu permissão para você fazer a recuperação. Claro, cada escola tem um modo de avaliação, então depende de cada situação. Agora sim, há alguns casos que você, dependendo de como você calcula essa média, ela vai precisar ser multiplicada por algum valor, por um peso, como a gente diz, certo? A primeira multiplica por 1, a segunda por 2, a terceira por 3, a outra por 4. Ou então, a primeira multiplica por 1, a segunda por 2, a terceira por 1 novamente, a quarta por 2. Isso daí se trata da média aritmética ponderada, que também é uma média, só que agora envolve pesos. E como é que se calcula essa média? É o que a gente vai ver em seguida agora, a média aritmética ponderada. Então a gente vai começar novamente com uma situação problema. Na disciplina de matemática, Marcos foi avaliado de diferentes maneiras. Um trabalho individual com peso 1, 2 provas mensais, cada uma com peso 2, e uma prova final com peso 4. Marcos obteve nota 7,7 no trabalho
4,8 e 8,4 nas provas mensais e 6,1 na avaliação final. Qual foi a média de notas obtida por Marcos? Então agora nesse problema você observa que nós não temos simplesmente que somar as 4 médias e dividir por 4, porque tem pesos diferentes, certo? Como a gente costuma falar. Então vamos à solução. Quando uma prova tem peso 2, é como se a nota obtida nessa prova fosse contada 2 vezes, certo? Veja como podemos organizar as notas de Marcos. Então vamos agora organizar as notas com os pesos. Então ele obteve 7,7 no trabalho, que tem peso 1, certo? As 2 provas mensais, cada uma tem peso 2. É como se tivesse que ser 2 notas. Então observa, olha, 4,8, 4,8, 8,4, 8,4. E a prova mensal, na avaliação final, desculpa, que tem peso 4, é como se ele tivesse 4 notas de 6,1. 6,1, 6,1, 6,1, 6,1. Então, assim a gente vai fazer o cálculo da média. Só que a gente vai dividir pelo quê? É o que a gente vai verificar. Assim, é como se Marcos tivesse realizado 9 provas e sua média é dada por. Então, vamos observar. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei, somei as notas do jeito que eu arrumei, distribuindo por meio de pesos. E esse 9? O que é esse 9? Se você observar, o 9, na verdade, é a soma dos pesos, certo? É a soma de todos os pesos de cada avaliação. Então, eu fiz o somatório, eu dupliquei as 2 avaliações, eu quadrupliquei a avaliação final e o trabalho que era peso 1, eu somente adicionei uma vez. Ó. Então, fazendo toda essa adição aí, você tem 58,5, que se dividir por 9, que é a soma de todos os pesos, nós temos 6,5. Então, a média é essa, 6,5, certo? Mas ela foi calculada de uma outra forma, diferente da média aritmética simples. Outra maneira de calcular a média de nota de Marcos é multiplicar a nota obtida em cada um dos instrumentos avaliativos por seu respectivo peso. Em seguida, dividir pela soma dos pesos. Então, vamos fazer o mesmo cálculo de uma outra forma. Observa. Eu peguei a primeira avaliação, 7,7, multipliquei por 1. A segunda, cada uma multipliquei por 2, certo? As 2 provas, vamos dizer assim, intermediárias. 4,8 vezes 2, mais 8,4 vezes 2, certo? Que cada uma tem peso 2. E a última avaliação, tem peso 4, ele tirou 6,1, eu multipliquei por 4. Aí eu fiz a soma dos pesos, ó. 1 mais 2, mais 2, mais 4, como a gente falou anteriormente. Então você observa que é uma maneira um pouco diferente de fazer, porque a gente está falando de multiplicação também, mas conduz ao mesmo resultado. Em geral, a gente costuma trabalhar mais desse segundo modo, certo? Mas isso não quer dizer que você não possa fazer do primeiro modo acima. Então, novamente, fazendo os cálculos devidos, vamos chegar ao resultado de 58,5, que se eu dividir pela soma dos pesos, eu vou ter 6,5. E aí, a gente pode chegar à seguinte conclusão. A média aritmética ponderada de uma série de dados é determinada pela soma de todos os produtos de cada valor, multiplicado pelo seu peso, certo? E dividido pela soma dos pesos, certo? É o que a gente fez agora há pouco, certo? A média aritmética ponderada também é utilizada quando os dados estão representados em tabelas. Assim, os pesos são indicados pela frequência absoluta, que apresenta a quantidade de vezes em que um valor aparece. Podemos organizar as notas de Marcos da seguinte maneira. Lembra que a gente já falou em frequência, então pode buscar um vídeo anterior à aula de hoje que a gente fala vagamente, mas a gente chega a falar de frequência.
Então, olha lá, eu poderia organizar o trabalho não, as notas de Marcos da seguinte maneira. 4,8, ele teve uma frequência absoluta de 2. E aí 4,8 vezes 2, certo? 9,6. 6,1 teve uma frequência absoluta de peso 4, ou peso 4, aliás. Multiplicando 6,1 por 4, nós temos 24,4. 7,7, nós tivemos uma frequência absoluta de 1. 7,7 vezes 1 dá 7,7. 8,4, nós tivemos uma frequência absoluta de 2. 8,4 vezes 2, 16,8. Então, se eu fizer a soma de todas as frequências absolutas, todos os pesos, nós vamos ter 9. E a soma da nota vezes a frequência, ou seja, desse produto aí, é 58,5. E aí, novamente, nós temos o mesmo resultado, só que também visualizando de uma outra maneira, certo? Lembrando que a fonte é o boletim de Marcos. Ou seja, olha esse símbolo que aparece aí. Nós temos que a média é esse símbolo aí, que é uma letra que a gente considera como somatório, certo? Então você vai enxergar daqui para frente isso, principalmente quando trabalhar com estatística em séries posteriores e principalmente na universidade, na faculdade, certo? Então, nota vezes a frequência absoluta de cada um, e aí depois você faz o somatório de todos. É isso que indica esse símbolo, ou seja, você sai somando. E embaixo você faz o somatório de todas as frequências absolutas, certo? Então, no numerador você tem 58,5, no denominador 9, dividindo 58,5 por 9, nós temos 6,5. Então, a nota, certo, do Marcos, a média, calculado pelo cálculo da média aritmética ponderada, é 6,5. Certo? Então, você verificou que, nesse caso, nós temos, para a média aritmética, dois tipos. Nós temos a simples e temos a ponderada. A simples, você faz o somatório de todas as notas, os valores, os resultados e divide pela quantidade deles. Se são 7 notas, você divide por 7. Se são 9 notas, você divide por 9. Se são 10 valores, você divide por 10. E quanto que é ponderada? Olha a ideia, ponderar. É como se tivesse que equilibrar. Você vai multiplicar cada média pelo seu peso, cada valor pelo seu peso, fazer um somatório disso, com cada um multiplicado pelo peso, depois fazer o somatório e depois dividir pelo somatório dos pesos. E aí você também tem a média, só que calculada de uma outra forma. Então nós temos as nossas referências, certo? Acompanha comigo mais uma vez. Então as nossas referências que a gente vem trabalhando durante todo esse tempo, certo? Pode ser que a gente mude em algum momento, mas por enquanto eu vou manter essas nossas referências. Então, desde já a gente finaliza mais uma vez a nossa aula de hoje. É interessante que os exercícios direcionados sobre esse conteúdo sejam trabalhados com base no livro que vocês estão trabalhando na escola e com a visualização desse vídeo também. Verifique o vídeo mais de uma vez, assista várias vezes. Se você estiver passando ele na internet, não entendeu, volta alguma coisa, não entendeu de novo, volta novamente, até que você consolide o seu entendimento, certo? Então não assista somente uma vez, aí, poxa, eu não entendi, não sei fazer. Então a tecnologia ela traz essa habilidade hoje para você, de você poder voltar, assistir novamente, até causar o entendimento. Isso sempre aconteceu nos livros também. Sempre que eu verificava que eu não conseguia virar a página do livro para dar continuidade, eu parava, eu voltava, revia, revisava até que eu realmente, puxa, agora sim, agora eu consegui entender, agora eu posso avançar. Com a tecnologia é a mesma coisa. Então a gente agradece mais uma vez, faça os exercícios que a sua escola direcionar, que o seu professor direcionar, não importa qual seja o livro, e a gente se vê na próxima aula. Até mais.